Um, dois, três, valendo! Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, porque agora nós vamos de Polícia Civil. Então, nós vamos corrigir a prova de investigador da Polícia Civil, elaborada pela Linda FGV. Esta correção está acontecendo com o gabarito preliminar, então pode ser que a FGV venha a alterar algum gabarito ou a anular alguma questão. Nesse caso, a gente edita a questão e explica qual é o fundamento utilizado pela banca ou explica que a banca não deu fundamento, porque isso também acontece, tá? Então, vamos trabalhar aqui as questões para a gente entender a lógica da FGV e também revisar conteúdos. Porque, gente, fez a Polícia Civil, pensou em outra coisa. Agora vem Fundatec, por exemplo, que é a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Na Polícia Civil, no último concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul, foram 40 questões de língua portuguesa. Então, o edital está previsto para sair a qualquer momento. É um super concurso. E é isso, gente. Vida que segue. A gente vai ter um cenário totalmente diferente com a Fundatec, que já é uma banca muito conteudista. Aí a gente diz assim, cai pouca interpretação de texto e muita gramática altamente tradicional. Você começa lá na Fundatec com uma questão de fonema, para você ter uma ideia de como é que a banda toca, tá? Então, cada cenário é um. E o nosso objetivo aqui é corrigir a prova da Polícia Civil de Minas Gerais e, especialmente, revisar conteúdos com foco na FGV. Então, você acordou animadíssimo, cheio de energia positiva, para seguir com a FGV. O que a gente tem aqui, gente? Na primeira questão, eu tenho uma questão até muito simples acerca de linguagem figurada. Assinale a opção que apresenta a frase que documenta linguagem figurada. Quando a gente pensa em linguagem figurada, é aquela que está fora do sentido real. Então, aqui, ó, há palavras empregadas fora do sentido real. No caso aqui, a gente tem que sempre pensar o seguinte: eu estou em uma, vamos dizer assim, questão de múltipla escolha. Eu escolheria a que é mais figurada, que eu estou falando aqui em termos de linguagem figurada, vamos escolher a que tem mais aspectos figurativos, tá? Então, aqui é o mesmo de linguagem conotativa. E é o oposto da linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? Linguagem denotativa é aquela em que as palavras foram empregadas em sentido próprio, ou ainda, sentido dicionarizado. Então, palavras empregadas em sentido próprio. Então, elas são dicionarizadas. Então, essa que vai ser a nossa lógica aqui. Bom, aí nós temos a letra A. Serviço sem pagamento é castigo. Quando eu paro para pensar na palavra castigo, é a ideia de punição. Então, eu posso pensar assim, se eu fiz um serviço e não recebi por ele, eu estou sendo o quê? Punida. É lógico que eu vejo um nível de figuração nessa frase, um nível, beleza? Mas eu estou sendo castigada mesmo, porque eu trabalhei e não o quê? Recebi. Então, na hora que eu olhei essa palavra aqui, eu pensei assim, ó, há certo nível de figuração nela. Porque castigo quer dizer punição, né? Mas, gente, numa questão de múltipla escolha, tá? Eu sempre vou olhar todas as alternativas. Então, eu olhei para essa e falei assim, beleza, um pouquinho figurada ela é, mas continuei o baile. Nosso objetivo é dominar o mundo, como a Microsoft. Gente, quando eu penso na Microsoft, é lógico que ela não domina o mundo. Logicamente, ela não domina. Inclusive, há empresas concorrentes em relação à Microsoft. Ela tem a maior parte do mercado. Então, dominar o mundo é uma expressão altamente figurada, porque está falando aqui do fato de a Microsoft ter a maior parte do mercado. Então, aqui, ó, diz respeito ser detentora da
maior parte do mercado. Aqui, quando eu penso em serviço sem pagamento, quer dizer, eu trabalhei, mas não recebi, logo eu estou sendo punida, né? Eu não estou tendo benefício. Quer dizer, aqui é no sentido de isso é ruim, é castigo no sentido de é algo punitivo, é ruim. E nosso objetivo é dominar o mundo como a Microsoft. Eu sei que a Microsoft não domina o mundo, porque não existe isso. A gente vive numa sociedade democrática, ou grande parte dos países do mundo estão ali consolidados a partir de um sistema econômico capitalista e estão instituídos politicamente como democracias. Então, quando a gente fala que o objetivo é dominar o mundo como a Microsoft, é ter a maior fatia de mercado. Logicamente, eu fiquei em dúvida entre a A e a B fazendo a prova. Pensei nas duas alternativas, o que é razoável em prova, tá, gente? Aí fui ler o restante, porque eu poderia ter achado alguma coisa mais agressiva. Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro em excesso. Não acho, não, tá, gente? Tô precisando de dinheiro em excesso. Deus, por favor, me manda um dinheiro em excesso. Tô precisando para sobrar um pouquinho. Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro que em excesso. Neste caso aqui, nós não temos o que? Figuração. Aqui a gente tem uma base comparativa e a pessoa acha que é melhor ter pouco dinheiro do que ter muito dinheiro. Um povo só se deixa guiar quando lhe apontam um futuro. E um povo pode ser guiado, no sentido de ser o quê? Conduzido. Então, esse guiar aqui está mais ou menos igual ao castigo. É um guiar no sentido de ser conduzido, se deixa conduzir, né? Se deixa governar. Então, essa é a ideia. O homem esquece mais facilmente a morte do pai que a perda do patrimônio. Jamais, né, gente? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, a morte da minha mãe, nem a do meu pai. Então, nada a ver. Então, o homem esquece. Isso aqui a gente tá falando de um outro tipo de um homem que não teme a Deus, né? De um homem que não teve uma família boa, enfim. O homem esquece mais facilmente a morte do pai que a perda do patrimônio. Então, neste caso aqui também é um juízo de valor e nesta situação nada é muito figurado. Bom, eu fazendo a questão, gente, iria marcar a letra B de bola. Por quê? É aquela que traz o maior nível de figuração. Eu sempre brinco com vocês. Eu falo que uma prova de múltipla escolha é um exercício de escolher a mais certa ou a mais errada, especialmente porque a gente não pode contar que a questão vai de fato ser anulada. Ela pode vir a ser anulada? Pode, mas pode não acontecer. Então é melhor você marcar a resposta mais saliente. Eu brinco com vocês e falo assim: é paquerar entre os disponíveis. Você tá lá para escolher um moço solteiro, chegou a um bar, aí havia 4 moços na mesa lá. Você olhou, beleza? Primeira coisa que você vai fazer, eliminar os casados. Tá de aliança? Elimina. Olhou? Aliança lá? Eliminou. Então aqui, ó, eliminamos os casados. Essa não é, essa daqui não é, beleza? A gente sabe que não é. Depois você vai avaliar as possibilidades dos demais integrantes daquela mesa. E aí, se você está usando o critério de melhor, né, a que é mais figurada. Então, eu olhei um, passou num concurso municipal. Olhei outro, passou num concurso estadual em Minas Gerais, tá? De Minas, tá com as pendências financeiras, enfim, não tá tão bom assim não. Então, não. Olhei o outro, passou no Ministério Público da União, concurso federal. Eu vou pegar esse daí, que é do MP mesmo. Então, é o mais saliente dentro do contexto dos disponíveis. Você elimina algumas respostas, isso é natural dentro de uma questão de múltipla escolha, e dentro de um outro cenário você escolhe a que é mais evidente. Então, é isso aqui que a gente tem nessa questão. A resposta adequada seria a letra B. O nosso objetivo é dominar o mundo. Esse dominar o mundo fazendo referência a uma maior fatia de mercado. Combinado? Flávia, mas eu errei essa questão e quero recurso. É o menino lá que ele quer um recurso. Beleza, eu acho válido, tá? Então aqui, Flávia, eu posso recorrer?
Pode. Agora, se a FGV vai deferir o seu recurso, já temos outra questão. E é claro que quem acertou a questão, gente, não está interessado no deferimento desse recurso. E aí eu tenho que ser justa aqui. Se eu fizesse essa prova, eu marcaria a letra B. Não é que eu estou ignorando que na letra A exista algo figurado. Existe, mas eu vou sempre num critério de prova escolher a mais figurada, beleza? Então, a questão número 1, ela é passível de recurso, tá? O que o candidato vai alegar? Existência de mais de uma resposta. Até isso aqui, ó, um povo só se deixa guiar quando lhe apontam um futuro. Esse apontar é figurado, porque na verdade é quando eles conseguem visualizar um futuro, direcionar. Então eu posso, inclusive, colocar mais essa daqui, ó, um Vzinho nela, e dizer o seguinte: há elementos figurados em várias alternativas, com exceção dos casados, ó, que é a letra C e a letra E. Esses elementos figurados estão em graus diferentes. Claro, eu tenho frases com uma figuração mais agressiva e frases com figurações menos evidentes. Ok, mas é figurado do mesmo jeito. Ele não pediu aqui a mais figurada, né? Então, com base nisso, nós podemos recorrer. Nesta questão aqui, nós vamos argumentar mais de uma resposta. Haja vista a existência de elementos figurados também nas alternativas A e D. Aqui, ó, isso aqui também, apontar, direcionar, né? Então, você pode pensar aqui que tanto na A quanto na D e a mais, aqui, ó, ainda tem, eu ficaria em dúvida entre a A e a B ali e tal. A A, o que a gente vai trabalhar? A palavra de castigo é uma punição em função de algo, né? Eu fui castigado, por exemplo, porque eu fiz um determinado trabalho incorretamente, eu fiz uma atitude que não era o que esperada. Então, é uma punição em função de algo, que pode ser fazer ou não fazer, né? Fazer algo ou não fazer. Ah, eu não fiz a tarefa e fui punido, né? O Tatá não fez o para casa e recebeu uma punição. Só que o serviço sem pagamento, quando ele fala é castigo, ele está querendo dizer que não é uma punição, é uma coisa absurda, né? É ruim. É uma coisa pejorativa. Então, ele usou a palavra como sinônimo de pejorativo. Quem acertou a questão, gente, não está interessado em recurso, tá? Se você me perguntar assim, você acha que a FGV vai anular a questão? Eu não acho nada. Eu acho que é o seguinte: quem errou tem que interpor o recurso. Quem acertou, pensando no raciocínio que eu particularmente faria na prova, tá? Enfim, conseguiu ali chegar mais perto do que a banca pleiteou como resposta. E é isso, gente. Numa prova, sempre, sempre as alternativas serão comparativas. A gente tem que pôr isso na cabeça. Flávia, você acha que essa questão, se ela não for anulada na via administrativa, eu posso fazer um recurso judicial? Eu posso entrar na via judicial? Pode, mas também não posso garantir resultado em relação a isso, né? Eu posso fazer um parecer explicando o sentido da palavra castigo, pegar 5 dicionários e trazer aí os valores dessa palavra castigo e mostrar que todos esses valores são denotativos e que eles não se encaixam no contexto do texto, mas quem vai julgar vai ser o juiz, no caso da via judicial, e a FGV, no caso da via administrativa. Então, nada que eu disser, gente, resolve o problema. Quem manda em tudo é a banca. E, em outra instância, quem manda é o Poder Judiciário, combinado? Então, nesta questão, eu marcaria a letra B, considerando a comparação entre as alternativas, e entendo que quem marcou a letra A está no seu direito de, pelo menos, buscar uma resposta da banca e buscar a anulação da questão.
ok? Então, isso aqui que a gente tinha para combinar em relação à questão número 1. FGV inovando aí, trazendo uma imagem, inovando não, porque ela já usou imagem em outras provas, isso aqui não é tão incomum não. Analise o cartaz a seguir. Água é vida. Neste Dia Mundial da Água, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Então, vai observando sempre, quando da leitura do texto, a ela quem, gente? A água. Que te sustenta, sustenta você, né? Então, no caso aqui, ó, lembrar. Aqui a gente tem até um probleminha em nível gramatical, porque quando eu vou para o imperativo, lembre-se você. Então, eu estou alternando aqui entre a terceira e a segunda pessoa, que aqui é segunda. Aqui, ó, eu lembro, tu lembras. Então, corto o S, vai ficar lembra tu. Lembre, ele lembra. Tarana. Aí aqui, ó, que eu lembre, que tu lembres, que ele lembre. E aí nós vamos ter um lembre você, só chamando a sua atenção. Porque nesta frase, neste enunciado, eu tenho a mistura de pessoas gramaticais. Ó, quando eu avalio aqui o contexto, eu tenho ela te sustenta, esse te é um pronome de segunda pessoa, e o lembre-se tá na terceira, o se aqui, que é de terceira pessoa, tá? Então, lembre-se é lembre você. E o ti de segunda, mostrando aqui que houve uma mistura de pessoas. Então, aqui, ó, lembre-se, terceira do singular, e o ti, ó, segunda do singular. Só para você já ir pensando nessas coisas. Beba muita água e evite desperdícios. O beba, você, evite você. Terceira e terceira. Olha tudo, a imagem, o beija-flor, a borboleta, o coraçãozinho feito de água, 22 de março, Dia Mundial da Água, e aqui você percebeu que existia uma marca, Santa Rita, ó, tem uma marca aqui. Então, marca associada ao texto. Faça a análise do texto como um todo para não ter erro, beleza? E aí, gente, a gente continua pensando na nossa questão. Sobre o cartaz acima, assinale a afirmativa correta. Então, eu estou buscando a mais adequada. Todas as frases do cartaz estão gramaticalmente o quê? Corretas. Quando eu penso nessa resposta aqui, ó, eu precisava analisar a gramática tradicional. E a gramática tradicional, ela me diz o seguinte, que eu não posso fazer isso aqui não, ó. Lembre-se de dar valor a ela que sustenta você. Ou se não, lembra-te, aqui, ó. Lembra-te de dar, aqui cai uma questão de imperativo, de dar valor a ela que te sustenta. Segunda com o quê? Segunda, aqui, ó. Lembra-te de dar valor a ela que te sustenta. Ou, em outra ponta, eu poderia colocar lembre-se de dar valor a ela que sustenta você. Ou se não, que o sustenta, pode ser você ou que o sustenta. Ou aqui, ó, ou. Terceira. Pronome de tratamento, né, gente? Apesar de ele se referir à segunda, ele é uma concordância em terceira pessoa. Aqui, terceira. Aqui, ó, segunda e segunda.
Na norma culta, eu não posso misturar as pessoas gramaticais. Não se admite a mistura de pessoas gramaticais, tá? Então, aqui, ó, na norma culta, não se admite a mistura de pessoas gramaticais. Tem que ser tudo na segunda ou tudo na terceira. Então, todas as frases estão gramaticalmente corretas? Não. Por quê? Na primeira frase, no primeiro enunciado, há mistura de segunda e terceira pessoa. Na construção da primeira frase. Então, pronto, já sei isso aqui. Respirei. A frase que te sustenta tem valor conclusivo em relação à anterior. Vocês acham que ela tem um valor conclusivo em relação à anterior? Não, aqui, ó. É mais explicativo, ó. Lembre-se de dar valor a ela, pois ela te sustenta. Esse que após imperativo, isso aqui é um imperativo, né, gente? Que após imperativo costuma ter valor o quê? Explicativo. Estuda que a prova pode estar difícil, pois a prova pode estar difícil. Então, esse que não tem valor conclusivo, ele tem valor explicativo. E isso aqui tem uma explicação com base na gramática tradicional. Esse enunciado aqui, ó, ele está acontecendo após o imperativo. Ó. O vocábulo que então, o vocábulo que após imperativo equivale a pois e tem valor explicativo. Explicativo. Então, beleza. Aí depois eu tenho o seguinte: beba muita água e evite desperdícios. Então, aqui, ó, beba muita água e evite. Imperativos, né, que vão marcar aí a ideia de um conselho. Então, é um conselho, beleza? Podemos pensar na ideia de um conselho. Agora vamos avaliar aqui, ó. Beba muita água é um conselho de valor o quê? Medicinal. É isso? Evite desperdícios é medicinal, gente? Se ainda fosse beber muita água, poderia ser. Que seria alguma coisa que poderia melhorar a sua o quê? Saúde. Então, ó, evitar desperdícios está na linha ambiental. Está na linha ou seara ambiental. Essa questão era bem legal. Então, ó, letra A errada, letra B errada, letra C errada, e eu continuo pensando. Pela presença da garrafa ao pé do cartaz, nota-se que a água referida é a água o quê? Mineral. Não, gente, nota-se que a gente tem uma marca de água mineral, marca associada ao texto deve ser de água mineral. Agora, a água referida no texto é água mineral ou qualquer água? Água é vida. Neste Dia Mundial da Água, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Beba muita água e evite o quê? Desperdícios. Quando a gente está falando da água, a gente está falando da água em geral. A água mineral está associada apenas à marca. Então, aqui, ó, nota-se que a água referida no cartaz a referência é a água como um todo, qualquer água, né? Então, a referência é a água como um todo, beleza? A referência é ao conjunto de águas, todas as águas, tá? Bom, aí depois eu tenho assim, ó, a presença da borboleta, do beija-flor e da própria flor documentam a vida sustentada pela água, igual ela poderia colocar uma pessoa e tal.
como eu fiz essa questão por eliminação, logicamente. Mas a base do texto está mostrando isso, né? O beija-flor está aqui, ó. Ela está mostrando tipo um ciclo da vida, né? A água cai na flor, a flor alimenta o beija-flor. Vocês entenderam a lógica aqui? Está mostrando ali essa ideia aí. Então, ó, a presença da borboleta, do beija-flor e da própria flor documentam a vida sustentada pela água. É a nossa resposta, é a mais adequada aqui em se tratando o quê? Do texto, beleza? Então, sobre o cartaz, assinale a correta. Essa questão, na minha opinião, ela está muito bem elaborada. Não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Mas, ó, em azul aqui, retomando os pontos da nossa questão. Então, a primeira coisa que eu tenho, lembre-se, é uma forma imperativa de terceira pessoa, está combinada no mesmo enunciado com uma forma de segunda pessoa, o que caracteriza erro de natureza gramatical. Imperativo de segunda pessoa é feito a partir do presente do indicativo. Aqui, ó, por isso que eu fiz esse pedacinho aqui, é presente do indicativo sem a letra S. Então, presente do indicativo, eu lembro, tu lembras, ele lembra. Cortou o S, lembra tu. Isso daqui é o imperativo afirmativo na segunda pessoa. Já o imperativo de terceira pessoa é feito a partir do presente do subjuntivo. Por isso que eu fiz assim, ó, que eu lembre, que tu lembres, que ele lembre. Peguei a terceira, lembre você. Nesse caso, eu tenho imperativo afirmativo de terceira pessoa. Então, o imperativo de segunda pessoa é feito a partir do presente do indicativo sem a letra S, e o de terceira pessoa é idêntico ao presente do subjuntivo, ok? Eu observei aqui o erro e já assinalei. Ainda, olhando para o nosso texto, ó, beba muita água. Isso é um conselho médico para evitar doenças, para garantir aí que o seu corpo se mantenha hidratado. E evite desperdícios. Isso daqui está na lógica o quê? Ambiental. Quando eu falo água é vida, aqui eu posso pensar em água de todo tipo. Água da chuva, água de rios, água do mar, água potável, água mineral. Então, eu posso pensar de todos os tipos. Nós estamos falando do Dia Mundial da Água. A garrafinha está associada à ideia de água mineral. A marca traz a ideia de água mineral, mas o cartaz em si não. Então, avaliando o que a gente tem, a melhor resposta vai ser a letra E. A presença da borboleta, do beija-flor e da própria flor documentam a vida sustentada pela água. Excelente questão, nada fácil, mas muito boa. Respirou e continuou com a FGV. Aí a gente tem o seguinte: procurando reduzir a extensão dos textos, em todas as frases abaixo, as orações substantivas sublinhadas foram substituídas por substantivos. Então, primeiro, eu tenho que conferir se se trata de uma oração substantiva, tá? Assinale a opção em que isso foi feito de forma adequada. Bom, quem não escuta é a minha oração. Quem vive sozinho é a minha oração. Quem não se casou, minha oração. Quem vive pedindo nas ruas, quem vive de herança. Então, basicamente, separei. Eu quero a opção em que isso foi feito de forma adequada. Na minha cabeça já abre um lequezinho assim, ó, eu quero a melhor, beleza? Eu quero a alternativa mais o que adequada em se considerando o conjunto que eu tenho aqui. Sempre pensando, gente, na mais adequada. Isso faz parte, né? Quando você analisa uma questão de prova, você precisa pensar na mais adequada. Então, pensei nisso aqui, ó.
Quem não escuta é feliz. Nós estamos falando de surdo, mudo, mudo é quem não fala, né? Nós estamos falando só de pessoa o quê? Surda. Então, a letra A eu já eliminei, beleza? Então, aqui, ó, mudo, quem não fala. Inclusive, essa palavra surdo-mudo, ela não é indicada hoje em dia, apesar de existir no dicionário, apesar de aparecer em gramáticas, ela não é indicada hoje em dia, exatamente porque a gente sabe que essas coisas não precisam acontecer combinadas. Bom, quem vive sozinho não conversa. Então, quem vive sozinho, eu posso pensar o solitário. Essa daqui eu falei assim: ah, gostei, coloquei um maisinho nela, mas fui olhar as demais. Quem não se casou perde tempo na vida. Então, não perdi, né, gente? Que eu já casei um bocado de vezes. Enfim, sou feliz casada. Acho que eu casaria novamente, porque eu acho que é bom a vida de casada, é uma coisa legal, assim. A vida de casada é uma vida boa, né? Eu gosto, cada um é de um jeito. Quem não se casou, gente, é solteiro, não é viúvo, não. Viúvo é quem casou e perdeu o marido. Então, aqui, ó, viúvo. Essa questão aqui. E perdeu o cônjuge. Beleza? Então, quem não se casou é solteiro. Aqui é só surdo. Quem vive pedindo nas ruas não é o desempregado, porque você tem pessoas desempregadas que não estão o quê? Pedindo nas ruas. Então, aqui é o pedinte mesmo, o mendigo. Então, a gente vai falar dessa forma. Não é o desempregado. Pensa que o povo pode estar recebendo seguro-desemprego, pode ter pedido para sair do emprego, para empreender, para estudar para concurso. Então, isso aqui não tem nada a ver, né? Quem vive de herança é herdeiro. Ai, gostaria de ser herdeira, gente. Nossa Senhora. Nem dá, porque minha mãe e meu pai já morreram. Então, não necessariamente é preguiçoso. E outra coisa, tem muitos herdeiros que são muito obstinados, que fazem jus à herança que receberam, que multiplicam os talentos que receberam. Então, preguiçoso não necessariamente é herdeiro. Tá cheio de gente que não tem herança e é muito preguiçosa. Então, aqui também sempre olhando o conjunto das alternativas. A melhor resposta, sem dúvida, gente, é a alternativa B, beleza? Respirei e continuei. Nas frases abaixo, o termo sublinhado foi substituído por um outro termo, indicado ao final da frase. Assinale a opção em que esse novo termo é um intensificador do anterior. Ó, essa questão ela tem um enunciado muito vago, tá? Mas olhando a questão, o que eu entendo dela? Eu entendo o seguinte: há palavras que estão mudando o sentido completamente e há outras que estão mantendo o sentido, mas deixando esse sentido mais o quê? Intenso. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela é bonita. Vamos entender assim, ó, ela é bonita, tá? E aí eu trocasse bonita por alegre. Isso não intensificou. Na verdade, eu troquei o sentido. Então, aqui, ó, não intensificou. Eu tenho sentidos diferentes. Então, essa daqui não seria a minha resposta, tá? Não intensificou. Os termos têm sentidos diferentes. Beleza. Então, pensei nisso aqui. Aí, agora eu vou pensar em outra coisa. Vou pensar na mesma frase, só para a gente entender primeiro o raciocínio. Ela é bonita. Aí, vamos supor que eu coloquei ela é maravilhosa. Nós sabemos precisar o sentido das palavras na nossa língua. E existem algumas palavras que, apesar de serem sinônimas, bonito e maravilhoso são palavras que têm o sentido afim, apesar de serem sinônimas, uma é mais intensa que a outra. Linda já seria melhor do que bonita, né? Bonita é uma coisa, linda é outra, maravilhosa é melhor ainda. Então, neste caso aqui, ó, os termos têm sentidos afins, quase o mesmo, beleza? Só que a gente tem uma noção de o quê?
intensidade. Então, ó, os termos, porque o raciocínio dessa questão era esse, tá? Os termos têm sentidos afins. O segundo é mais intenso que o primeiro. Então, quando eu falo assim, ó, ela é bonita, maravilhosa, tem quase o mesmo sentido. Ou tem um sentido afim, afeto ao de bonita, só que mais intenso. Tá vendo? Então, ó, eu tenho as palavras aqui para pensar. Então, quando eu falo assim, ó, ela ficou magra após a dieta. Então, quando eu falo magra, não é a mesma coisa de não é a mesma coisa de abatida, gente. Magra é o objetivo da dieta, inclusive, né? A gente gostaria de ficar macérrima na dieta. Quando eu falo abatida, ela poderia ter feito dieta, não ter emagrecido nada e ainda o quê? Ter ficado abatida. Então, essas palavras, elas não têm afinidade semântica. Essa é a primeira coisa que eu estou observando. Porque quando eu falo que uma pessoa está abatida, não necessariamente ela emagreceu. Vocês estão entendendo isso? Então, aqui, ó, não há. Porque quando eu falo no intensificador, eu preciso de palavras com afinidade semântica. Eu gosto de usar esse exemplo, até em aula da FGV, eu dou esse tipo de exemplo porque você constrói um raciocínio. Se eu troco bonita por alegre, não estou intensificando porque eu não estou no mesmo campo semântico. Não há afinidade entre essas palavras, elas são diferentes. Aqui não, ó. Aqui elas são semelhantes. Esse é o sinal de semelhante, tá? Então, aqui, ó, não há afinidade entre os termos. Eu posso estar magra e abatida, eu posso estar só magra e só abatida. Um não intensifica o outro, tá? Ele se separou da esposa, então foi embora. E ele abandonou a esposa. Primeiro, o campo semântico é o mesmo, porque se ele separou, ele abandonou, ele foi embora. Beleza? Então, olha aqui, a gente tem o mesmo campo semântico. Observe-se o sentido da frase. Lá na essência, está querendo dizer a mesma coisa. Se eu falasse que eu fiquei abatida após a dieta, não necessariamente eu emagreci. Se eu falar que ele abandonou a esposa, quer dizer que ele se separou? Sim, ele foi embora. Se eu falar que ele se separou, quer dizer que ele abandonou? Sim, ele foi embora. Então, neste caso, o sentido é semelhante. Aqui é diferente, aqui é semelhante. Ele se separou e ele abandonou a esposa, tem sentidos semelhantes. Então, quer dizer, essa daqui está no páreo, mas eu continuei analisando. Por quê, gente? Porque eu preciso, dentro de uma questão de múltipla escolha, avaliar as demais alternativas. Aqui, ó, as páginas do livro grudam. Bom, grudar é pregar uma na outra. Quando eu falo que as páginas do livro se uniram, tá? Elas se tornaram uma só. Então, é um pouco diferente, né? Se unir, eu posso pegar as páginas do livro, reduzir o tamanho dessa página e transformar numa só. Então, quando eu falo que elas grudam, uma está colada na outra. Elas se uniram, eu posso até pensar que elas se juntaram, posso pensar nisso, mas eu também posso pensar que eu reduzi o conteúdo e elas se uniram, tornaram-se uma só. Uniram, uma só. Então, as páginas do livro grudaram, ficaram coladas. Essa que é a ideia. E as páginas do livro se uniram. Quer dizer, não é uma ficou colada na outra. Eu posso ter reduzido o tamanho e o conteúdo coube em uma página só. Aqui, ó. Então, o conteúdo foi condensado em uma página só. Então, essa é uma ideia que eu tenho aqui. Flávia, então você acha que essa daqui, bom, melhor do que a dela não é. Então, nessa daqui, ó, eu fui lá, deixei uma interrogação, mas pensei, não,
tá? É diferente aqui. Os sentidos são diferentes. Uma coisa é grudar e outra coisa é se unir. O unir pode ser intencional, né? E o grudar, muito provavelmente, foi alguma coisa não intencional, né? Agora, se separar da esposa e abandonar a esposa, largar a esposa, é intencional. Não tem jeito de você largar o outro sem querer, né? Após o acidente, ela ficou pálida. Gente, perdeu a cor. Pálida, perdeu a cor. Apavorada, teve pavor. Essas palavras, elas não têm afinidade. Então, quando eu olho para ficou pálida e ficou apavorada, eu tô vendo sentidos o quê? Diferentes. Então, neste caso aqui, eu não considero que houve um intensificador. Para eu intensificar, eu estou pegando palavras com o mesmo sentido, que quando empregadas vão dar a ideia de o quê? Intensidade. Tá vendo? Então, aqui, ó, após o acidente, ela ficou pálida, perdeu a cor. É uma coisa. Ela ficou apavorada, teve pavor, medo, pânico. São sentimentos diferentes e são percepções diferentes. Inclusive, quando eu falo em palidez, eu estou pensando em um tipo de sentido. E quando eu falo teve pavor, eu estou pensando em outro tipo de sentido físico. Então, essas daqui eu acho que a gente não pode considerar como possibilidade aqui para nossa resposta, não. O aluno rabiscou as páginas do livro. Rabiscar não é o mesmo que escrever. O aluno escreveu as páginas do livro. Quando eu falo que ele escreveu, ele foi o autor. Só para você ter uma ideia, o aluno escreveu as páginas do livro. Então aqui, ó, ele foi o autor do livro. Rabiscou, fez marcações. É totalmente diferente, gente. Então, isso aqui é uma questão de campo semântico muito comum na FGV, tá? E aí a gente já começa com uma teoria. Qual que é a nossa teoria? A primeira coisa é que quando eu falo o seguinte, um termo foi substituído por outro termo. Eu estou pensando em manutenção de sentido, tá? Assinale a opção em que esse novo termo é um intensificador do anterior. Nessas situações, quando eu falo em um termo intensificador do anterior, eu estou pensando no seguinte: esses dois termos, eles guardam entre si uma afinidade, tá? Então aqui, ó, ele se separou e ele abandonou a esposa. A frase é a mesma. Só que a ideia de abandono é mais agressiva, é mais intensa que a ideia de separação. Assim como a ideia de bonita é diferente da de maravilhosa, mas não no eixo semântico, e sim na intensidade. Ser bonita é uma coisa, ser maravilhosa. Nossa, ela é bonita, ela é maravilhosa. São coisas o quê? Diferentes, tá certo? Então, no caso, magra e abatida não têm afinidade semântica. A segunda melhor resposta, na minha opinião, teria a ver aqui com a ideia de grudam e se uniram, porque eu posso pensar em uniram, vamos dizer assim, colaram, mas não é a melhor ideia. Quando eu falo que as páginas do livro se uniram, eu vou pensar intencionalmente. Eu peguei aquelas páginas e aglutinei, condensando o conteúdo em uma página só. Ou pelo menos é possível perceber isso, e na letra B não é, tá? Após o acidente, ela ficou pálida, desprovida de cor e ela ficou apavorada. Teve pânico, pavor. São sensações diferentes, gente, são coisas diferentes, tá? O aluno rabiscou as páginas do livro, escreveu, rubricou essas páginas. E outra coisa, ele escreveu o livro. Ele escreveu aqui nas páginas, aqui, ó. Escreveu nas. Fez marcações. É diferente de o aluno escreveu as páginas. Se ele escreveu as páginas do livro, ele foi o autor. Diante disso, eu considero que a única resposta possível é a letra B, de bom continuar estudando, especialmente estudar dicionário, porque tem um capítulo de dicionário que a gente vê no nosso curso de teoria que vai explicar um pouco esses eixos semânticos que a FGV cobra, gente. Isso aqui cai, despenca na sua prova. Não tem muito jeito, não. Tem que saber, tá certo?
Ah, Flávia, mas eu errei essa questão. É assim mesmo. Então vamos lá, para a questão 5. Aqui em BH está chovendo, então esses probleminhas de áudio, esses probleminhas de, como é que fala? Internet, dizem respeito à chuva que nós estamos enfrentando aqui na nossa cidade. À noite choveu, gente, horrores. E agora tá chovendo também. Então bora lá para a questão 5, que eu comi mosca e não gravei, então vamos aproveitar. Às vezes o áudio foi até por isso. Imagina, gente, depois que eu terminasse tudo, eu ia ver que eu não apertei o botão para gravar assim. Deus é mais. Assinale a frase que está expressa em discurso indireto. Bom, já que a gente teve que voltar nessa, vou até fazer uma revisão melhor de discurso indireto. Vou pegar aqui uma folha, já montar uma ficha, porque a gente tá aqui é para melhorar na vida, né? Então, aqui, ó, vamos imaginar que esse conteúdo é muito caidor de composta mesmo na FGV, e é mesmo, tá? Então, a gente está aqui numa matéria que é tipos de discurso, beleza? Então, tipos de discurso. Primeiro, a gente sabe que a FGV cobra isso muito. Então, é muito caidor de com força mesmo. E a gente fala em 3 tipos de o quê? Discurso. O primeiro discurso é o discurso direto. O que é o discurso direto? No tempo em que ele aconteceu, então ele normalmente vai se basear no tempo presente, tá? Às vezes a gente vai ter pretérito imperfeito e tal, mas ele é um discurso no tempo em que a ação ocorre e ele está centrado na figura de quem vivenciou a ação. Então, a gente não tem um narrador. Então, no discurso direto, não há narrador mediando o discurso. Quais são as marcas do discurso direto, tá? Então, marcas do discurso direto. Há marcas gráficas. O que são essas marcas gráficas? Aspas. Que mais? 2 pontos. Travessão. Não há conector. Então, no discurso direto, a gente não tem o quê? Conector, tá? E normalmente a gente não vai mediar o discurso direto com o verbo dicente, mas as principais marcas são essas. Não há narrador mediando o discurso, há marcas gráficas. Então eu falo, por exemplo, assim, ó, não quero mais esta vida. Quer uma melhor, quer a vida de funcionário público, quer ter estabilidade, quer ter horário para chegar à sua casa. Então, não quero mais esta vida, quero passar em um concurso. Beleza. Aí depois a gente tem o que a gente chama de discurso indireto. O que é o discurso indireto? O narrador faz ali, às vezes, da narrativa. Então, ele media ou medeia o discurso? Me responde agora. Deixa eu ver se você está estudando português. O narrador media ou o narrador medeia o discurso? Você tem que saber esse verbo. É o verbo mediar. Como é que ele é? O narrador o quê? Medeia o discurso. Vou até usar isso para você já ir lembrando. Flávia, tem certeza? Você não bebeu? O que não é? O que tem aí nesse copo? Água, né, gente? Então, o narrador medeia, do verbo mediar. Dou essa dica aqui, ó. Tudo vira dica, tá vendo? Ele odeia, ele medeia, tá? Então, discurso indireto, o narrador medeia o discurso. Olha que lindo, gente. O narrador medeia o discurso. Ai, ó, a Josinha já estava sabendo que era o certo, era medeia. Tá pronta para tomar posse. Então, ó, nesse caso, não há marcas gráficas.
Aí, ó, a conector. Esse conector é uma conjunção integrante, no caso que e se, tá? E a verbo dicende, também chamado verbo de dizer. Verbo dicende está em latim. Isso aqui, o que é um verbo de dizer, gente? Falou, disse, argumenta, relatou, retrucou. Ó, tá tudo no pretérito que perfeito. Por que tá tudo no pretérito perfeito? Porque o discurso indireto, ele se posiciona o quê? No passado. Então, o discurso indireto posiciona-se no passado. O fato já foi concluído e a gente está falando a partir desse fato já o quê? Concluído, tá bom? Então, eu pego a minha frasezinha aqui, ó, não quero mais esta vida. Esse quero que está no presente do indicativo, eu vou colocar no pretérito imperfeito, aqui a mesma coisa. Aí eu vou falar assim, ó, ela disse, pode ser ele, tá? Que não diz que não queria mais esta vida. E vou colocar tudo emendado para ficar mais fácil. E que queria passar em um concurso. Então, ela disse, aqui o discurso indireto, ela disse que não queria mais esta vida e que queria passar em um concurso, tá? Aqui, ó, posso colocar um travessão para marcar, ó, 2 pontos. Ela disse, 2 pontos. Para ficar mais completinho. 2 pontos. Não quero mais esta vida, quero passar em um concurso. E no indireto, a gente vai ter esse tipo de marca aqui, ó. Disse, que é o verbo dissende, que é o nosso conector. Então, não há marcas gráficas, a gente vai ter que ou se e vai ter verbo dissende aqui. E a gente ainda tem um outro tipo de discurso, vou usar aqui, tirar esse FGV aqui, só para a gente fazer aqui também, que é o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Nesse caso, gente, o narrador e o personagem se misturam intencionalmente dentro do discurso. Não tem esses limites que a gente está vendo aqui. Aqui, ó, Pedro a queria. Sabia disso. Vamos pensar aqui, ó. Pedro, eu tô falando sobre o Pedro, né? A queria, sabia disso. Ela sabia disso ou o Pedro sabia disso? Não sei. Então, existem algumas ambiguidades dentro do texto. Deixa eu até fazer melhor, eu vou colocar um me. Aqui, ó, Pedro me queria. Sabia disso? Eu sabia disso? Ou Pedro sabia disso? Não dá para saber. Então, Pedro me queria. Aqui eu tô sabendo quem que tá falando, né? Ela tá falando sobre o Pedro. Agora, sabia disso? Ele sabia que me queria ou eu sabia que ele me queria? Intencionalmente, existe uma mistura entre o narrador e o personagem, o que caracteriza o discurso indireto livre. Muito comum nos livros do Machado de Assis, nos livros do Dionélio Machado. Eu gosto muito de um livro do Dionélio Machado que se chama Os Ratos, 24 horas na vida de um devedor, o Naziazeno. Gente, é fantástico esse livro. Então, basicamente, a gente tem aqui uma mistura de discursos. Na nossa questão, a gente tinha isso aqui, ó, discurso indireto. Então, aqui, gente, deixa eu só consertar um negocinho aqui, ó. Quando você tem esta, isso é uma regra dentro da lógica lá de transposição do discurso direto para o indireto. O presente vira pretérito imperfeito do indicativo. Então, presente virou pretérito imperfeito do indicativo. E esse pronome aqui, ó, ele passa a terceira pessoa. É um pronome de primeira, ele passa para a terceira. Então, quando eu falo assim, ó,
Ela disse que não queria mais esta vida. O certo vai ficar assim: ela disse que não queria mais aquela vida. Então, vamos trocar aqui o esta por aquela. Vou riscar, gente, não quer? Porque o discurso indireto, ele se constitui na terceira pessoa. E esse pronome esta é de primeira. Então, ó, ela disse que não queria mais aquela vida e que queria passar em um concurso. E agora nós vamos voltar à nossa questão de número 5. Então, vamos lá. Minha prova pediu discurso indireto. E aí eu já sabia que no discurso indireto ele se posiciona no passado, então posiciona-se no passado. Porque na hora que eu fui vendo assim, ó, o capital é trabalho roubado. Fazer bons negócios é ver primeiro que os demais. Você quer que os seus negócios continuem bem? Faça-os. Aqui imperativo. Aqui presente, né? Aqui, ó, tá vendo? Bom, eu preciso me posicionar no passado, eu tenho que achar alguma coisa de passado dentro do meu texto. A outra coisa que eu sei é que eu tenho que ter verbo dicende, que é o verbo de dizer. E a minha outra característica é que eu preciso ter conector. Que ou se. Bom, aí eu vi. O capital é trabalho roubado. É só uma afirmação, eu não tenho nada a ver com o discurso que indireto aqui. Fazer bons negócios é ver primeiro que os demais. Aqui a gente tem o estabelecimento de uma comparação. Primeiro que os demais. Então, estabelecimento aqui de uma comparação. Quer que seus negócios continuem bem? Faça-os você. Então, aqui eu estou dando um conselho, né? Eu estou falando diretamente com o ouvinte, beleza? Já foi dito, na hora que eu vi esse já foi dito, meu coração se encheu de alegria. Ô, oh, glória! Por que que eu pensei nisso, gente? Porque aqui eu já encontrei o meu verbo dicende. Já foi dito que, ó, já foi dito é passado, ó, foi pretérito perfeito do indicativo. Então, já achei o meu passado, já achei o meu verbo dicende, dito, já achei o meu conector. Já foi dito que dinheiro disponível é uma lâmpada de Aladim. O presente pode estar aqui, gente. Quando a gente fala no posiciona-se no passado, é o narrador. Foi dito, eu disse. Então, esse posiciona-se no passado em relação ao verbo descende, tá? Então, é em relação ao verbo descende. Quando o assunto é dinheiro, todos os homens pertencem à mesma religião. Então, aqui ele está fazendo uma afirmação, também não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está procurando. Presente do indicativo, presente do indicativo, tá? Então, verbos todos no presente do indicativo que Ô, Flávia, mas o é que tá aqui, ó, tá no presente do indicativo, tá? E não tem problema. Por que que ele pode estar no presente? Porque eu estou falando aqui do que está sendo narrado. E quem precisa estar no passado, se posicionar no passado, é o verbo dicende, ó. Já foi dito, ou já disse, que dinheiro disponível é uma lâmpada de Aladim. Qual que é a nossa resposta? D de Deus ajuda menino que senta e estuda todo dia. E essa questão era maravilhosa, uma questão teórica que um aluno que estudou não teria problemas em resolver, tá? Respirou e continuou. Questão 6. As frases a seguir tentam tornar suas imperfeições é por minha conta. As frases a seguir tentam tornar suas informações mais precisas. Uma das coisas que estão lá no seu edital é a precisão, clareza, concisão e
precisão. Então, precisão, para eu tornar uma frase mais precisa, eu tenho vários critérios, tá? Primeiro, eliminar a ambiguidade, tirar a prolixidade. Tem vários critérios para eu tornar essa frase mais precisa. Garantir a clareza por meio da ambiguidade, né? Da ausência de ambiguidade. Então, eu tenho isso aqui. Bom, a forma de fazer isso que não está indicada corretamente é. Beleza? Não tinha que ter essa vírgula aqui, não. Porque aqui, ó, a forma que não está indicada é. Melhor sem essa vírgula para não separar o sujeito e predicado. Vida que segue. As medidas propostas, e aí citou quais são, ó. Redução de impostos, demissão de funcionários, abandono de projetos, não foram bem recebidas. Fez uma enumeração em relação a medidas. Quais são essas o quê? Medidas. Então, no caso aqui, a gente tem uma enumeração razoável, não é? Então, ok. Enumeração de quais eram as medidas. Eu esclareci, né? Então, isso aqui é um recurso de precisão. Eu detalhei, maior nível de detalhamento. Nesse nosso imenso país, 14 vezes maior que a França, os casos de escravidão são raríssimos. Elemento informativo acidental. O que é acidental? Que não faz a menor o quê? Diferença. Eu posso até garantir a precisão por isso, beleza? Ou pelo menos estou achando que estou garantindo. Por que é acidental? Eu estou falando o tamanho. Nesse nosso imenso país, eu poderia, para ficar mais preciso, eu poderia falar as dimensões do Brasil, tá? Então, aqui ele faz uma comparação em relação à França. Beleza. É um elemento informativo acidental, 14 vezes maior que a França. E a gente chama de acidental porque não faz diferença ali dentro do contexto. Então, nesse nosso imenso país, 14 vezes maior que a França, os casos de escravidão são raríssimos. Acidental não faz diferença para o eixo temático, mas o recurso está explicado corretamente. Essa questão aqui, ó, ela tem a ver o seguinte: a forma de fazer não está corretamente indicada. Aqui ela está indicada corretamente. É acidental. Por que é acidental? Porque não faz diferença para o eixo temático. Aqui, ó, é uma enumeração, porque eu expliquei quais eram as medidas. Então, aqui eu faço uma comparação do tamanho do Brasil com a França, e isso não faz diferença, por isso é um elemento informativo adicional ou acidental, sem muita referência com o que está falando, porque o nosso eixo é a escravidão, né, gente? Flávia, passa para a próxima que eu vou entendendo melhor a questão. Isso, vamos lá. 3.100 de pessoas manifestaram seu processo. Quantificação precisa. Então, quando a gente pensa assim, ó, 3.100 de pessoas, eu estou falando exatamente o número. Nesta questão aqui, gente, nesta questão, eu tenho um erro na estrutura, né? Não deveria ter isso aqui, ó. 3.100 de pessoas não ficou legal. Então, por exemplo, se o menino quisesse questionar a frase, ela tem um problema de coerência, é verdade. Porque seria assim, mais de 3.100 pessoas, mas não tem isso aqui, não. E na prova tinha isso, tá? 3.100 é uma quantidade exata. Ah, Flávia, eu errei essa questão, eu tô querendo encher o saco lá da FGV. Bom, você vai argumentar que aqui houve um erro material, né? Qual que é o erro material que a gente tem aqui? Tem um DI que não deveria ter, e na prova tinha esse DI, tá? Tô com a prova aqui. 3.100 pessoas manifestaram seu protesto, não tem esse DI, tá? Então aqui, ó, houve falha material, um vício material, né? Esse DI tem que ser suprimido, né? Só isso. Mas beleza, a questão não tem problema aí na lógica não, tá? O empresário Henry Ford defendia a divisão de tarefas. Então, quando eu falo o empresário Henry Ford defendia a divisão de tarefas,
usou o nome próprio do empresário para marcar isso, o emprego de nomes próprios. Particularizei, precisei definir. Particularização, individualização do empresário. Aí vou para a última. Ó. Não se trata das importações, mas das exportações. Bom, palavras de sentido próximo, não, gente, contrários, né? Então, na verdade, ele está falando de coisas diferentes, ó. Importar é para dentro, exportar é para o quê? Fora. Então, essas palavras não têm sentidos próximos. O que é exportar é o contrário de importar, tá? Então, não apresentam sentidos próximos, de modo que a nossa resposta vai ser a letra E. O que ele pediu foi para a gente olhar o recurso. Então, recapitulando o que, que a gente tem aqui, ó. Eu quero o recurso inadequado. A frase em que a forma de fazer isso não foi indicada corretamente. A primeira, as medidas propostas. Ele enumerou quais são as medidas. A segunda, nosso imenso país. Em vez dele falar as dimensões do país, ele resolveu fazer uma comparação, 14 vezes maior que a França. É um elemento informativo acidental. Que diferença que faz? Era melhor trazer ali precisamente as dimensões do Brasil. Flávia, mas então essa não está errada? Não, não está errada, porque ele não está perguntando qual que foi mal feita. Ele está perguntando qual que o elemento não foi indicado corretamente. Aqui foi uma forma acidental. Bom, depois eu tenho 3.100 pessoas, é uma quantificação precisa. Nessa alternativa, a única coisa que a gente tem de esquisito é um dia que ficou sobrando lá, que é um erro de digitação, tá? Depois, na letra E, não se trata das importações, mas das exportações. Importar para dentro, exportar é para fora. Essas palavras não têm sentidos próximos. Elas não apresentam sentidos próximos. Na verdade, elas se opõem do ponto de vista o quê? Semântico, ok? Então, questão 6, letra E, de estuda que a vida muda. Beleza? Depois, estou lá na questão 7. Em todas as frases a seguir, foi indicada uma inferência. Flávia, deixa eu entender melhor o que é o que? Inferência. Olha, inferência é aquilo que eu posso extrair de um dado enunciado, ainda que não esteja o que? Escrito, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, quando eu falo, ela foi uma das nomeadas no concurso. Qual é a inferência que eu posso tirar a partir de ela foi uma das nomeadas no concurso? A inferência é que há mais de uma pessoa nomeada. Houve mais de uma pessoa nomeada, ela foi uma, mas eu tenho que ter tido pelo menos outra. Então, houve outras nomeações. Então, quando eu penso em inferência, é isso aqui, ó. Houve outras nomeações. Aí, assinale a opção que apresenta a frase em que a dedução é inadequada. Então, o que eu estou falando aqui é inadequado. Eu quero a mais errada. Ou seja, o que eu estou falando não faz muito sentido. O Flamengo ganhou o campeonato mundial. Então, quando eu falo que o Flamengo ganhou o campeonato mundial, eu posso inferir que o time do Flamengo é magnífico. Eu consigo fazer esse tipo de o quê? Inferência? Faz sentido esse tipo de inferência? Bom, gente, se ele ganhou, né? Eu posso inferir que pelo menos é um bom time, tá? Então, deixei essa daqui e falei assim, pelo menos, se ganhou aqui, ó. Aí eu pensando, se ganhou é um bom time. Ô, Flávia, mas magnífico não é demais, não, porque eu não torço pro Flamengo, mas o campeonato que ele ganhou é o Mundial, tá, gente? Nem era o estadual, então vamos pensar nisso.
As mulheres já podem servir nas Forças Armadas. Ó, se eu falo já, quer dizer que antes elas não o quê? Podiam. A minha inferência está nesse já, beleza? Então, aqui, ó, as mulheres mostram ascensão. Ascensão quer dizer, elas progrediram, tiveram alguma ampliação de direitos. Então, ascensão aqui no sentido de ampliação de direitos. Boa também. Esse já está dizendo que antes elas não podiam. Aí eu tenho assim, ó, muita gente no Rio de Janeiro vive nas favelas, beleza? Aí eu quero saber o seguinte: isso quer dizer que as favelas são lugares aprazíveis? Não quer dizer. Aprazível é que dá prazer mesmo, tá? Então, isso não me aprouve, isso não me deu prazer. É do verbo aprazer. Então, quer dizer que as favelas são lugares o quê? Populosos, né? Muita gente no Rio vive nas favelas. Então, as favelas são lugares populosos, cheios. Beleza? E eu não posso falar que tem a ver com aprazível. Não é uma inferência possível. Até porque as pessoas não vivem na favela porque elas querem, ou pelo menos parte das pessoas, né, que vivem em comunidade gostaria de viver em um outro lugar mais seguro, com mais infraestrutura. Então, aprazível não é a palavra que se ajusta aqui. Uma multidão atacou o supermercado de alimentos. Bom, se atacou o supermercado de alimentos, a gente está pensando que essa multidão entrou lá e começou a pegar as coisas, né? Saquear. Então o país atravessa uma crise o quê? Social. É uma inferência possível, tá? A gente vai pensar que houve um ato em função da crise. Como já aconteceu, por exemplo, na Venezuela, né? Então, uma multidão atacou o supermercado de alimentos, o país atravessa uma crise social, as pessoas ali buscaram uma forma de se alimentar. A temperatura no estádio atingiu 40 graus, beleza? O futebol devia ou deveria alterar alguns horários de partidas, porque estava muito quente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente trabalhou causa e o que? Efeito, né? Devia. Logo, deveria haver alteração nos horários, porque tá muito quente para o povo ficar jogando bola, beleza? Bom, então a única alternativa em que a inferência, e aqui ele misturou inferência e dedução, vou fingir que eu não tô nem vendo, porque são conceitos diferentes, tá? Mas vou fingir que ele não tô vendo, gente, porque prova é assim mesmo. Então não adianta eu ficar buscando uma perfeição que não vai acontecer, né? Aí eu te ensino com perfeição, chega lá, você fica delirando em tudo. Então, não. Aqui, ó, o que a gente tem é o seguinte: muitas pessoas no Rio, muita gente vive nas favelas. Primeiro, analisa aqui comigo. Não quer dizer que as pessoas vivem lá porque elas querem. Muito antes, pelo contrário. Uma parcela considerável das pessoas que vivem em favela gostaria de morar num lugar mais seguro, com uma infraestrutura melhor, ok? As favelas do Rio são lugares aprazíveis. Aprazível quer dizer que dá prazer, que são ótimos, maravilhosos, lindos. Não é o caso. Então, não é uma inferência possível. Dá para a gente garantir que são lugares o quê? Populosos, tá? Bom, então as demais inferências são razoáveis, ou as demais deduções, porque ele coloca assim, ó, em todas as frases foi indicada uma inferência, algo que pode ser deduzido a partir da leitura. Assinale a frase que apresenta uma dedução inadequada. Então, a inadequada, letra C, de continuarei estudando até tomar posse do concurso dos meus sonhos. E aí você continuou, agora. Bom, aí tem o seguinte: assinale a opção que indica o texto classificado como descritivo. Nessa questão da prova, teve um monte de gente que ficou procurando o texto, né? Tipo assim, Flávia, eu fiquei procurando o texto. O texto é a frase. Então, quando a FGV fala texto, entenda, pode se reduzir a uma frase, tá? Uma palavra. Um texto pode. Seja feliz é um conselho, gente. Então, isso aqui é um texto admoestativo, é um conselho. A riqueza é a felicidade na terra. Bom,
A riqueza é, tem um termo caracterizando isso, a felicidade na terra. Bom, estou caracterizando o que é riqueza. Houve uma caracterização do que é riqueza. Aí eu continuei, ó. Trabalhe sempre e ficará muito rico. Trabalhe sempre. Tô te dando um conselho também. Amém, Senhor, eu trabalho sempre, então espero ainda ficar muito rica. Trabalhe sempre e ficará muito rico. Então eu tenho conselho e a consequência, efeito. Esse conselho na forma de uma causa, né? Então, nunca deixe para hoje o que pode fazer amanhã. Deixe, conselho. Vocês estão vendo que isso aqui é verbo no imperativo, gente? Ó, só para marcar, tá? Seja imperativo, trabalhe imperativo. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, imperativo. Agora, quando eu falo trabalhei muito, aí, ó, eu tô pegando o eixo passado, eu estou narrando. Economizei bastante, ações sucessivas. Fiquei rico, isso aqui é narração, ó, sucessivas no tempo. Você consegue perceber? Que ó, primeiro eu trabalhei, aí eu economizei e depois eu fiquei rico. Então eu estou fazendo um relato, é uma narração, é um relato, ações sucessivas no tempo. Bom, o texto descritivo é isso aqui, ó. A riqueza é a felicidade na terra. Houve uma caracterização do que é a riqueza. Eu trouxe aí qualidade, característica ou estado. Então, a riqueza é o quê? O verbo ser também, ele é muito característico de descrições, né? A descrição é estática, é uma observação num determinado tempo. Então, não acontece essa evolução do tempo aqui, ó. É observacional e estática. É o seu olhar num dado momento do tempo. Então, tira os imperativos, que são textos admoestativos, vão dar conselhos, tá? Tira que trabalhei muito, economizei bastante, fiquei rico, em que há ações sucessivas no tempo, isso é típico de um relato, é típico da narração. Nós vamos ter a caracterização da riqueza. O que é a riqueza? Então, o que é? Houve uma caracterização. De modo que a nossa resposta vai ser a letra B, de bom continuar estudando. E aí a gente segue. Questão 9. Observe o seguinte ato comunicativo. O gerente da loja o gerente da loja pegou o cartaz feito pela empresa de publicidade contratada e o colou na porta da loja. A promessa de preços mais baixos deveria atrair clientes. Promessa essa ajudada pelas belas imagens das camisas. Sobre esse ato, assinale a afirmativa inadequada. Então, peraí, vamos lá. Cartaz. Colou na entrada da loja. Vai especificando. O cartaz trazia a informação de preços baixos, que é a promessa que está no cartaz. No cartaz, ó. A promessa de preços baixos deveria atrair clientes. Promessa essa ajudada pelas belas imagens de camisa. Então, o cartaz ele tinha imagens, provavelmente do que se vendia, camisas. Beleza. Aí eu tenho, sobre esse ato, assinale a afirmativa inadequada. Os atos comunicativos, isso também está no edital, por exemplo, do MPU e em outros editais da FGV. Então, a gente sabe o seguinte, para quem eu estou fazendo esse cartaz, tá? O cartaz é o meu objeto de comunicação e ele está dirigido a possíveis clientes da loja. Aqui, ó. O objetivo dele é atrair o quê? Clientes, compradores. Então, ele está na entrada da loja, que é o local de veiculação. Ele deve usar uma linguagem mista, porque há imagens e é ajudada. Então, a gente está imaginando que tem um pouco de texto e um pouco de imagens. Então, provavelmente, a gente vai ter uma linguagem
mista. O que é uma linguagem mista? Verbal e não verbal. Eu sei que tem imagem, tá? Bom, o emissor do cartaz, quer dizer, quem fez o cartaz é o gerente da loja. Bom, eu quero a inadequada. Quem produziu, ele fala assim, ó, o gerente da loja pegou o cartaz feito pela empresa de publicidade. O emissor é quem produz a mensagem, então é a empresa de publicidade. Aqui, a gente pode pensar assim, ó, quem produz, mas quem está se comunicando é a loja, é a marca. Então, quando eu penso no emissor do cartaz, eu tenho duas coisas. O produtor é a empresa de publicidade. O emissor, que seria quem veicula, é a própria loja. A loja é que está fazendo a promoção. Vocês entendem isso? Que é como se fosse a marca. Então, a loja, o emissor do cartaz é o gerente da loja. Não, é a própria loja. Ele só colou, né? Pegou o cartaz e colou. Então, a própria loja, marca, é que atua como emissora ali, ó. A mensagem é da loja. A mensagem do cartaz é do tipo publicitário, isso mesmo. Por que é do tipo publicitário? O objetivo é atrair clientes. Beleza. Então, é do tipo publicitário porque a gente quer atrair clientes. O código empregado é feito de palavras e imagens. É isso aqui, ó. Possivelmente a gente tem um texto com linguagem mista, porque ele fala que a promessa deve ser linguagem verbal. Venha comprar aqui com desconto. Então, essa daqui, ó, verdadeira, verdadeira. Os receptores pretendidos são os possíveis clientes, verdadeiro. Preços mais baixos são argumentos para a venda. É isso, fala aqui, ó. A promessa de preços mais baixos deveria atrair, é o argumento de venda. Então, beleza. O que está errado aqui? O emissor do cartaz não é o gerente da loja. Tanto se amanhã a loja trocar de gerente, o cartaz pode continuar lá. Porque quem está veiculando a mensagem é a própria loja. A gente tem a empresa de publicidade que produziu o cartaz em nome da loja. A gente tem o gerente que simplesmente pegou o cartaz e colou no local devido. Então, o emissor, quem fala ali, né, é a própria loja ou a marca que atua como emissora da mensagem. O produtor da mensagem, às vezes, não vai ser o mesmo do emissor, que é a mesma coisa quando a gente pensa no. Vamos pensar assim: você escreve um texto para outra pessoa, um ghostwrite, por exemplo. O autor do livro é diferente do produtor, né? O autor do livro é quem vai assinar ali como autor, então vai ser a loja. E quem escreveu mesmo, o produtor do conteúdo, vai ser um outro terceiro, que pode ser anônimo no caso de um ghostwrite. A mesma coisa acontece com uma empresa de publicidade. Apesar de ela ter produzido o texto, ela produz esse texto em nome da loja. É para que a loja seja a emissora. Então, a gente fala que ele é o produtor, né? O operacional do texto, tá? Então, produtor é a empresa de publicidade, a própria loja é que atua como emissora e a gente quer a inadequada é essa. E aí, vamos para a nossa última questão. Os adjetivos em língua portuguesa expressam estados, qualidades, características e relações. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado mostra um estado. Quando a gente pensa em estado, gente, é algo transitório. Então, toda vez que eu pensar em estado, eu estou pensando em algo transitório. Bom, quando eu penso assim, ó, vou começar com país feliz. Eu posso até pensar que o país é feliz, ou eu posso pensar que o país está o quê? Feliz, tá? Então eu posso pensar assim, pessoa feliz, ela está feliz ou ela é o quê? Feliz. O ideal, e às vezes o ideal não acontece, especialmente na FGV, é que houvesse verbos aqui para dar referência. Porque se eu falo que ela está feliz, é diferente de ela é feliz. Mas país feliz, eu posso pensar em estado,
que está feliz e posso pensar em permanência. Feliz, eu posso falar, eu sou feliz. Sou. Aqui, ó. Permanência, meu caso, gente. Eu posso ter dias tristes, mas eu sou feliz, sou muito grata a Deus pela minha vida. Então, permanência. Eu estou feliz. Estado. Então, na hora que eu vi a letra A, eu pus uma interrogação nela, porque ela poderia ir para qualquer um dos dois caminhos. E continuei. Homem alto. Ele não está alto, ele é alto. Isso aqui é permanência. Vou eliminar os casados. Você não é. Aqui não é. Mesa arranhada. Bom, é a mesa que está arranhada. Ela não veio arranhada. Ela não é arranhada. Não é o estado natural dela. Aqui, ó. Então, não se trata do estado natural, ela não veio. Então, aqui, ó, não se trata, é um estado. Ela está arranhada. Atualmente, ela foi, ela não era e passou a ser. Isso é estado, não tenho a menor dúvida. Produto importado, produto que é importado, né? Veio de outro lugar. Então, isso aqui é permanência. Essa daqui eu eliminei também. Discurso presidencial. Isso aqui não é permanência, né? É o discurso do presidente. É tipo, eu estou enquadrando esse discurso num determinado segmento. É tipo relacional, né? Então, o discurso presidencial é uma relação de posse, é o discurso do presidente, é o discurso dele. Então, não é Estado isso aqui. Beleza, eu fiquei em dúvida entre duas, letra C e letra A. Bom, olhando para a letra C e para a letra A, o que eu pensei? Um país pode ser feliz. Eu posso falar, uma pessoa é feliz, eu sou feliz, eu posso. Apesar de eu também poder dizer que eu estou feliz e eu não tenho parâmetros aqui. Então, por eliminação, eu ia marcar essa. É a melhor, porque a mesa, gente, ela não veio arranhada, ela não naturalmente não era arranhada. Então é o estado em que ela o quê? Se encontra, estado bom, estado novo, né? Pensando, vou vender a mesa. Tá em bom estado? Não, tá arranhada. Então é o estado, né? Então pensa nisso, vou vender a minha mesa. Ah, ela tá em bom estado? Não, está arranhada. Então é estar arranhada. Então, considerando a questão 10, eu marcaria, sem sombra de dúvidas, a letra C. Mesmo entendendo que na letra A, e aí a gente vai lembrar assim, ó, eliminei os moços casados, que são as alternativas impossíveis. Essa é impossível, essa é impossível, essa é impossível. Fiquei em dúvida. Pensei, tenho dois. Eu vou escolher o melhor dentro do contexto. Qual é o que indica algo mais o que transitório ou algo que só pode? Então, qual que vai indicar algo que só pode ser transitório? Então, aqui, esse daqui, ele pode ser transitório ou permanente. Então, beleza. Esse daqui só pode ser transitório. Não se trata do estado natural. Não era arranhada, ela passou a estar arranhada. Então, pensa aqui, ó. Vou vender uma mesa, ainda mais pensando na mesa, ó, vender a mesa. Qual é o estado da mesa? Ah, tá arranhada. Então, pensando nisso aqui, a FGV, ela obriga esse tipo de raciocínio, tá? Mesmo eu não querendo fazer. Ah, Flávia, mas você não acha injusto? Gente, é o que temos. Podemos mudar a banca? Não. Então, é o que temos, beleza? E com isso, a gente vai aprendendo a lidar com a organizadora, que é o que faz mais sentido, não tem outro jeito. Então, assim, na questão 10, melhor resposta, letra C, de continuarei estudando até tomar posse. E com isso, você concluiu uma linda prova da FGV.